A gente sabe que um dos problemas das pessoas que estão recém-chegando aqui na Alemanha é que tem uma certa dificuldade de se manter a par de todas as notícias, né, das atualidades, o que está acontecendo ao seu redor. Primeiro porque não sabe muito bem onde ver, né, essas informações, essas notícias, mas também porque talvez tu ainda não seja fluente em alemão o suficiente para conseguir lidar com um jornal em alemão, né? E apesar de a gente ter esse canal já aqui há um bom tempo, recentemente a gente está notando aí uma tendência nova, que são os novos berlinenses que praticamente dependem só do alemanizando para saber o que está acontecendo ao redor deles aqui na Alemanha. E isso é muito perigoso, né, gente? Porque a gente não é jornalista e a gente também não tem, né, infelizmente ou felizmente, sei lá, uma equipe aí trabalhando 24 horas por dia para manter você informado. Mas aqui no Alemanizando a gente não traz apenas o problema, a gente também traz a solução, né? Então essa é a ideia desse vídeo. A gente foi atrás de um monte de diferentes locais, fontes de informação que você pode achar por si mesmo e se manter super bem atualizado e parte da sua comunidade. Então a ideia desse vídeo aqui surgiu algumas semanas atrás, numa bela sexta-feira, quando a empresa do transporte público aqui de Berlim resolveu fazer greve. E aí, pela manhã, não estavam passando vários dos meios de transporte, né? Só tava passando o S-Bahn. Quando eu peguei o meu celular, lá sei eu, na hora do almoço, tinha uma porção de mensagens de vocês perguntando pra nós, perguntando pro Alemanizando por que não tava passando o ônibus. E eu fiquei impactada. E eu achei então que seria uma ótima ideia de conteúdo aqui pro canal, trazer possibilidades pra vocês se informarem sozinhos antes até da gente acordar, se for o caso. É verdade, né? A gente faz um monte de conteúdo, a gente faz vários vídeos, né, de coração, com carinho, mas vários deles, na verdade, são mais entretenimento, né? Ou então são as nossas perspectivas sobre a vida, que não são, né, sobre as atualidades da Alemanha, o que vai acontecer na semana e tudo mais. E por mais que a gente até poste no nosso Twitter e Instagram oficial, né, siga lá o Alemanizando, a gente costuma postar coisas que estão rolando em Berlim, às vezes você não vê e tal, né? Então é sempre bom ter, né, essas fontes de informação para tu poder olhar diariamente e ficar sempre a par do que está acontecendo. Então, pra gente passar daquela fase que a gente mora na Alemanha, mas ainda lê, sei lá, só o G1, assiste Globosat e todas essas coisas, a gente vai trazer vocês aqui pro mundo das notícias da Alemanha. Você pode ainda ler o G1, ler o Globosat, deve também, mas quando a gente mora, né, num lugar, a gente deveria, pelo menos na minha humilde opinião, saber o que tá acontecendo imediatamente ao redor da gente. O que a gente vai fazer é que a gente vai dizer pra vocês várias fontes de conteúdo separadas por capacidade de alemão, porque isso é muito importante também para os recém-chegados. Então a gente vai falar para vocês sobre jornais, podcasts e várias outras coisas, separados por falo zero alemão, estou aprendendo alemão e já sou fluente em alemão, né? Então isso aí vai ajudar bastante, não precisa ficar já preocupado aqui, nossa, não vou conseguir acompanhar porque eu não falo alemão, vai dar certo. Vamos começar pelo básico, né, pelos jornais. Não estou falando aqui de jornal de papel, né? Somos pessoas modernas, nós lemos jornais online. Então, para as pessoas que não falam alemão, nós temos aqui algumas boas opções. Por exemplo, existe a Deutsche Welle, né, que é uma mídia pública aqui da Alemanha. Existe a versão em português do Brasil, inclusive, né? Então não tem como errar. É bem fácil de ficar bem atualizado sobre notícias, sobre questões da Alemanha inteira, né? Não tão focados, talvez, em Berlim ou em cidades específicas, mas bem gerais, né? Além disso, para treinar o inglês, também tem a Deutsche Welle em inglês, o mesmo tipo de informação. E para quem mora particularmente em Berlim, assim como nós, a gente recomenda o Berliner Zeitung em inglês, né? Eles têm uma subseção do site oficial deles que tem todas as notícias em inglês. Todas essas mídias aí estão ou em português, que ajuda bastante, ou em inglês, que é um grande idioma aí de quem vem morar pra Alemanha sem falar alemão, né? Então você já se mantém aí bem atualizado sobre, como por exemplo, né, que a gente falou antes de greves que vão ocorrer, né, ou esse tipo de coisa. A gente usa, por exemplo, o Google Chrome no nosso browser, né? Então a gente também tem o plugin do Google Translate. Então a gente pode ir em qualquer site de notícias, né? E a gente tem já a função para traduzir tudo automaticamente. E às vezes fica meio esquisito, né? Talvez tenha algumas palavras fora de ordem, coisa assim, mas tu consegue pegar a ideia geral, né, das notícias. Depois tu pode até treinar, comparando e tal, tentando aprender um pouco como as palavras foram traduzidas. Então já fica aí até como uma técnica de estudo, na verdade, né? Daí até foi essa opção que eu coloquei como jornais para quem tá aprendendo alemão, que daí é a pessoa que vai realmente se sentar e tentar ler com o Google Tradutor, e não vai dar muito certo, porque o Google Tradutor tem lá seus problemas, e aí já vai aproveitar e aprender umas palavras, uns sinônimos aí, que às vezes ele coloca errado, uma ordem da palavra. Então dá pra estudar e ficar atualizado nas notícias ao mesmo tempo. Mas pra quem é totalmente fluente em alemão, aí tem opções, né, infinitas opções de jornais. Os nossos favoritos são quais? Por exemplo, o Berliner Zeitung, que a gente comentou antes, né? Só que a gente acompanha em alemão mesmo, que tem mais conteúdo, um pouco mais completo, né? Um pouco mais geral. Acho que ele é bem mais completo, porque o inglês tem bem menos coisa, e o inglês ele tem às vezes mais matérias sobre alguma coisa que tá acontecendo, não necessariamente a notícia fresca, né? Mas, sei lá, saiba sobre as árvores especiais desse outono que estão belas, sabe? Umas colunas, umas coisas assim, tem mais. E na versão em alemão tem na hora ali, né? O plantão da Globo.
Inclusive a gente segue vários desses jornais no Twitter mesmo, pra ficar sempre bem atualizado. Continuando, tem o Berliner Morgenpost, que ele tem infográficos lindos. Por exemplo, eles têm toda uma parte sobre corona mega atualizada, né? Que conta todas as notícias por minuto, assim, por hora, todas as atualizações, as novas regras, os novos casos. Ele tá, tipo, mega atualizado, né? Tá até um pouco demais, até porque é muita informação, né? Então tem que se restringir pra não ficar em cima dele o dia inteiro. Mas eles têm também infográficos maravilhosos sobre outras coisas, né? É um jornal muito caprichado online, até o tipo da coisa que hoje em dia eu me pergunto quem lê jornal em papel, né? Porque no online é tão mais interessante, tu vai rolando ali, as imagens vão se mexendo e tal, vai clicando e vai sabendo, descobrindo o que aconteceu. Eles têm uma galera que faz uns artigos mega elaborados, assim, com um monte de gráficos que você construir, tu vai baixando, vai dando scroll e as coisas vão se transformando. Por exemplo, eles fazem artigos sobre a queda do muro, aí tu vai dando scroll e vai passando a linha do tempo. Muito, muito bem feito mesmo. Então, esse é um site que a gente recomenda 100%. E por fim, também tem o BTC Berlin, que é um pouco mais sensacionalista. É tipo, os títulos são meio clickbait, sabe? Mas não chega a ser tosco e ele tem separação por bairro, então tu pode ficar, né, bem atualizado pelo teu bairro, que isso é bom também. Esse é o principal motivo que a gente segue esse jornal, é porque tem lá na página deles, tu clica lá em Berlim e daí tem separado os 12 distritos e aí dá pra saber exatamente o que tá acontecendo em volta de ti, exatamente, né? Então, sei lá, sentiu o cheiro de fumaça, vai lá ver se tá pegando fogo alguma coisa. Esse tipo de coisa que é bem mais local, né? Que daí me agrada bastante desse jornal especificamente. Eu não fico lendo outras matérias, né? Eu só vou na parte bem específica do nosso bairro aqui normalmente. E se você mora, né, fora de Berlim, o que é muito comum também, uma dica bem simples, na verdade, é jogar no Google Zeitung e o nome da sua cidade, né? Então, tipo, jornal da sua cidade. E vai ter, provavelmente, tem muitos jornais na Alemanha, né? Uma instituição muito respeitada na Alemanha, né? São os jornais. Então você com certeza vai conseguir achar informação sobre a sua região específica sem grandes dificuldades. Se não tiver da cidade, né? Se tu mora numa Dorf com 5 pessoas, daí coloca o estado, a região, alguma coisa assim, né? Também esse vídeo aqui não é pra ensinar a usar o Google, mas tamo aí. Se você é uma pessoa jovem, antenada aí nas novas tendências, você com certeza já tá escutando o podcast. Eu não consigo, eu não tenho atenção suficiente pra isso. Ou eu faço uma coisa, ou eu escuto podcast. Mas a gente tem várias opções aqui de podcasts de notícias sobre a Alemanha. E a primeira opção aqui, aquela opção para quem não fala alemão nenhum, que precisa depender de outros idiomas, eu não encontrei nenhum podcast em português. Pode ser que exista, né? De notícias frescas. Mas a gente, pessoalmente, acompanha um podcast aqui de Berlim que chama Berlin Briefing, que é uma americana que faz, né? Então é em inglês. E são áudios bem curtinhos, acho que tem tipo 15, 20 minutos. E ela fala as principais notícias do que aconteceu, né? Então é essa americana e uma pessoa alemã que trabalha com ela. Elas trabalham juntas para traduzir notícias de sites, né? Ou seja, elas deixam bem claro que elas não são jornalistas, não são elas que estão criando essas notícias, elas estão simplesmente fazendo o trabalho de traduzir e narrar para nós. Então, de manhã, normalmente, né, a gente liga ali no Spotify e escuta o que aconteceu nas últimas 24 horas. É bem interessante, dá para ficar bem, né, por dentro de tudo que aconteceu em Berlim especificamente, né? Talvez exista esse tipo de coisa nas outras cidades maiores em inglês também, mas eu não encontrei numa busca rápida, né? Então, mais uma vez, dá pra jogar no Google lá. E se você sabe, pode deixar nos comentários também, né? Se você mora em outras cidades, já sugere pros seus conterrâneos que moram na mesma cidade. E pra quem tá aprendendo alemão, a gente tem aquela dica clássica que eu acho que a gente já falou aqui várias vezes. Vamos falar de novo, vamos falar da Deutsche Welle de novo, né? E o que a gente vai sugerir pra vocês, então, são os podcasts de notícias deles, lidas bem devagarinho, né? São as Langsam Nachrichten, né? Então, é assim, é bem devagar, é em alemão, mas é muito devagar, para que você consiga entender. Eu, pessoalmente, acho um pouco irritante, vocês já devem ter notado que eu falo rápido, eu gosto de escutar as coisas rápido também. Mas, assim, para quem tá aprendendo é muito bom, né? Ajuda bastante aquela paz de palavras bem pausadas, né? Então, pode ser uma ótima opção para vocês também. E para quem já é super fluente em alemão, obviamente as opções se abrem, né, cada vez mais. Os principais jornais aqui da Alemanha, hoje em dia, têm seus podcasts, né? É a mídia do momento. Mas eu dei uma pesquisada e eu achei alguns melhores do que outros. E aí, por exemplo, a gente vai falar de novo do Süddeutsche, né? Que é esse jornal que a gente comentou antes, que antes era um jornal de papel. Hoje em dia eles têm também lá a página deles de podcast e tem podcast sobre várias coisas, né? Tem especial sobre esporte, sobre economia, sobre ciência, sobre várias coisas. E eles têm um que chama Auf den Punkt, que é sobre notícias atuais. Talvez ele não seja assim, nossa, aconteceu uma coisa agora e já vai ter um áudio falando, né? Isso é quase impossível. Mas eles fazem um apanhado geral do que aconteceu nesse Auf den Punkt, que é bem interessante. E a gente tem também o Tagesschau, né, que é também um canal de TV, um jornal e tudo mais, e eles têm um podcast, né? Tagesschau significa, assim, numa tradução bem livre, a revisão do dia, né? E esse canal, ele é
canal público, né? Como se fosse a TV Cultura, mais ou menos, no Brasil. E eles têm também um podcast que é bem interessante, bem compacto e que fala sobre tudo o que aconteceu. E daí eu vi que tem vários outros jornais aqui que oferecem podcasts, mas aí tem vários que são em aplicativos pagos, né? Tu tem que ser um consumidor VIP, assinante do jornal e tal. Esses dois são de graça. O Tagesschau, né, por exemplo, na verdade, ele é uma empresa pública, né? Ele é um jornal público, então a gente está pagando impostos específicos para ele, né, para todas as outras empresas de mídia, que inclui a Deutsche Welle também. Então, nada mais justo que a gente consumir esse conteúdo. Na verdade, no nosso vídeo lá do custo de vida, várias pessoas falaram que a gente esqueceu de falar do imposto da TV. Esqueceu mesmo? Esqueceu mesmo. E é 30 por mês, não é? Não, é 15. 15, pronto. Então, adicione lá no vídeo do custo de vida 15 euros por mês, que no grande esquema das coisas não faz muita diferença, mas sim, é falha nossa, a gente esqueceu desse maravilhoso imposto da TV e rádio aqui da Alemanha. Mas com certeza o melhor lugar para ver tudo, né, para ficar sabendo de tudo é o YouTube. Plataforma maravilhosa, né, você está aqui nos vendo. Também gostamos de assistir coisas aqui no YouTube, né, por exemplo, para quem não fala, né, alemão, tem a Deutsche Welle novamente, tem a Deutsche Welle em português, na verdade, Deutsche Welle Brasil no YouTube, né, bem específico. E além de notícias, eles também têm uns documentáriozinhos, né, tem um conteúdo bacana, assim, que também fala um pouco sobre cultura e coisas aqui da Alemanha. Então já fica aí a dica de acompanhar eles no YouTube também. A Deutsche Welle tem também a versão em inglês no YouTube, né, e tanto em inglês quanto a Brasil, eles falam muito sobre o Brasil e os Estados Unidos, mas também tem coisa sobre a Alemanha, né? Fica um pouco mais limitado. Então aí já fica uma ótima oportunidade para dar valor para aprender alemão. Nessa categoria do YouTube em particular, a gente não achou nenhum canal de YouTube que fale sobre notícias da Alemanha num alemão mais simples, né, ou com uma coisa para quem tá aprendendo. Então, nessa categoria a gente não tem nenhuma sugestão. E se você tem, por favor, deixe nos comentários, que daí a gente já pode fazer uma super lista gigante aí, né? Mas, para quem fala alemão fluente, temos aí, novamente, vários outros canais desses mesmos jornais que a gente comentou antes. Tem, por exemplo, do CDF também, tem do Tagesschau, e todos eles vão ficar lançando aí diariamente muitos vídeos sobre qualquer atualização que tiver aí sobre, né, política e eventos na Alemanha e no mundo, né? Então, eles vão te deixar super a par de tudo que tá acontecendo. Esses aí são canais de TV, né? Então, basicamente, o que eles fazem é colocar os videozinhos no YouTube daquilo que eles estão falando na TV. A Deutsche Welle, por exemplo, tem vídeos que não são vídeos e sim é ao vivo, né? Como se tu estivesse assistindo a Deutsche Welle na TV. E muitos desses outros jornais também tem, né? Então, a dica é: procura lá o jornal, vê um que tu te identifica e vê se eles têm podcast, canal no YouTube, todas essas coisas. Normalmente tem. E aí, por último, aqui a gente tem uma dica que a gente ficou sabendo recentemente que existe aqui em Berlim, que é uma newsletter específica da cidade. Talvez tenha da sua cidade também. Tem esse site chamado, esse jornal chamado Tagesspiel, e tem uma parte dele específica onde tu pode assinar por vários newsletters. Então não apenas tem newsletters de, por exemplo, apenas sobre política, apenas sobre esportes, para saber, né, tudo que está acontecendo na Bundesliga, por exemplo, né, ou nas ligas locais. Também tem em Berlim sobre os distritos de Berlim. Então tu pode selecionar o distrito que tu mora, ou talvez algum outro que tem amigos que moram, onde tu trabalha, etc. Aí tu vai ter notícias muito locais. Tu vai saber, na rua tal, dia tal, vai acontecer um evento. Ou eles vão consertar alguma coisa, né? Vão trocar o asfalto, ou vão esburacar para trocar um cano. Sabe? Tu vai ficar sabendo dos pormenores do teus arredores. Então isso é bem legal. E a gente tá testando agora, na verdade, esse serviço. A gente aprendeu sobre ele recentemente. E estamos aí recebendo, então, esses newsletters. Para finalizar, eu quero agradecer pro nosso membro Daniel Filho, que foi quem deu a dica do Berlin Briefing. E também pra galera do Fotostrasse, que foi quem deu a dica dessa newsletter aí do Tagesspiel. Então, se você tiver dicas, deixa aqui embaixo também. A gente gosta de compartilhar dicas e ideias de novos vídeos. A gente espera que esse vídeo tenha sido útil, né? Foi um vídeo que poderia ser um post de blog? Poderia, mas a gente é um canal de YouTube. A gente não é blogger, a gente é youtuber. Então, estamos fazendo aí um vídeo no YouTube, né? E tentando ajudar a galera também, né? E trocar informação. Sempre querendo aí, junto com vocês, viver essa aventura que é a Alemanha. Então é isso, gente. Não fiquem confiando aí só no Alemanizando pra saber o que tá acontecendo ao redor de você. Isso não vai dar certo, porque a gente, às vezes, fica dias sem usar as mídias sociais. Eu, principalmente, no Instagram. Sorry. Então, assim, se informe e fique sabendo o que está acontecendo ao redor de você. Você só vai ser uma parte realmente presente da comunidade, né? Do lugar onde você vive, quando você sabe o que está acontecendo ao redor de você. E volte sempre aqui. A gente sempre tenta trazer as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau!